Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. Carolina é nutricionista, especialista em nutrição clínica e nutrição esportiva. E nós vamos falar de um tema que eu acho muito interessante: composição corporal ou então sobrepeso. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem, Carolina? Tudo bom. Então tá bom. Carolina, tem muita gente que é ligeiramente magro, mas tem muita gordura, né? E tem outros que têm mais músculo e menos gordura, não tem? Exatamente, Antônio. A questão da composição corporal, hoje em dia tem muita gente que fica pensando muito em relação ao peso. Então, sobe na balança, um dia está com 60, no outro dia 59. Ah, mas eu queria pesar 55. Fora a questão do peso, a gente tem que ver a composição corporal. Quantidade de massa gorda, quantidade de massa magra, que é a musculatura. Porque hoje em dia, Antônio, existe muita questão daqueles falsos magros, né? Que tem uma quantidade, que aparentemente é magro, sobe na balança, tem um peso menor, só que se for ver realmente a composição corporal, tem uma elevada quantidade de gordura. Agora, o que é composição corporal ou sobrepeso? O peso é o que a gente realmente vê na balança. Quando sobe na balança, tem o peso, a quantidade de peso que a pessoa pesa. A composição corporal é esse peso dividido. Vou dar um exemplo. Se hoje eu peso 60 quilos, o que significa esses 60 quilos? É de gordura, é de músculo, é água corporal, é osso. Então, hoje em dia, a gente já tem algumas estratégias para ver qual que é a composição corporal desse paciente. Se dos 60 quilos, 30 quilos é de gordura, 30 quilos é de massa magra, está retendo ou não líquido. Então, a composição corporal é a classificação, é a quantidade de peso que a pessoa tem, mostrando qual que é a quantidade de gordura, qual que é a quantidade de músculo, de água, de osso e os outros derivados. É complicado isso, hein? Não é tão complicado. Não, complicado que eu digo é o seguinte: para você manter um corpo ideal, entendeu? Se for ver por esse lado, Antônio, a gente tem que deixar a estética um pouco de lado e ver também a questão da saúde, a questão dos benefícios e malefícios. Se a pessoa tem uma alta quantidade de músculo, né, a propensão dela ter alguma doença, alguma patologia acaba sendo bem menor. Agora, se a pessoa é magra, fala assim, eu posso comer de tudo, né, porque normalmente pessoas que têm um baixo peso falam que pode comer de tudo e realmente acaba abusando um pouquinho dos produtos industrializados, com alta quantidade de açúcar, alta quantidade de gordura, vai fazer o teste, ver que tem uma alta quantidade de gordura corporal e essa gordura corporal pode refletir numa diabetes ou na pré-diabetes, triglicérides alto, colesterol alto. Então, além do peso, a gente tem que ver a composição corporal desse paciente para ver se realmente tem riscos maiores de adquirir certas patologias. Agora, tem gente que come e não consegue engordar. Já tem outros que, às vezes, você olha, ele não está gordo, mas a barriga está grande. Tudo vai também da predisposição genética, vai também se a pessoa fica muito sentada, se pratica ou não atividade física. Então, acaba sendo um conjunto, Antônio. A alimentação, a gente fala que é 50% e os outros 50% a gente divide em atividade física e a genética do indivíduo. Tem muita gente que fala assim, principalmente em propriedades rurais. A gente viaja muito, anda muito e vê isso aí. A pessoa meio cheinha, às vezes a gente brinca, você está precisando fazer exercício. Ah, não, mas quando eu saio daqui de casa, eu ando 1,5 km para chegar até onde eu tenho que ir, isso todo dia. Só que isso não é um exercício, né? Não, é uma caminhada diferente do que uma caminhada com o objetivo de ajustar o corpo, né? Isso, às vezes não só para ajustar o corpo, mas para ter outros benefícios, principalmente benefício cardiovascular, que hoje em dia já é comprovado que a atividade física não é realmente só estética, traz os benefícios para a saúde. Então, às vezes, esse tempo que a pessoa fala, eu vou no serviço e tudo mais, ela acaba não fazendo uma atividade física, porque a atividade física você tem que tirar aquele momento, o organismo tem que... Esquecer de tudo, né? Isso.
isso, esquecer de tudo, colocar uma roupa adequada, um calçado adequado, porque às vezes a pessoa vai de salto ou vai com uma botina que não é tão confortável e pode haver uma outra lesão, principalmente joelho, coluna, que aí é onde que traz outro problema. Fora o sobrepeso que a pessoa pode ter uma lesão de coluna ou joelho. Então, para atividade física, é necessário que a pessoa tire pelo menos 30 minutos por dia para realizar atividade física. Dá um exemplo. Você tem um exemplo de sobrepeso, disso que nós estamos falando? Um exemplo que pode até, é bem lúdico e pode realmente chegar no objetivo que eu quero, né, em relação à composição corporal, que acaba sendo mais importante do que o peso em si, é se a gente pensar em relação a um porquinho, né, a um suíno. Se a gente pegar ele por inteiro e colocar na balança, ele vai estar com 80 quilos. Se a gente tirar a parte do lombo, a parte do pernil, vai ser a questão da massa magra, que a gente pode relacionar com a gente. Então, lombo é o músculo do porco. E o toicinho, aquele que a gente frita, que algumas pessoas gostam, né, que coloca na feijoada, aquela pele, acaba sendo a gordura. Então, a gente pode diferenciar em relação a isso, a composição corporal, sendo o nosso músculo, o pernil, o lombo do porco, e a nossa gordura está relacionado ao toicinho desse porco. E quando pega tudo isso e coloca na balança, vai dar o peso total do paciente. Então, pegando o seu gancho do porquinho, existe o porquinho para banha e existe o porquinho para carne. Quer dizer, é aquele que foi desenvolvido única e exclusivamente para não ter gordura, para ter mais carne do que gordura. Quer dizer, apesar que hoje se utiliza muito pouco o suíno voltado para banha. Hoje se busca um animal, vamos dizer, quase que livre de gordura, simplesmente com uma gordura entremediada. E a mesma coisa no bovino. Quer dizer, está buscando-se, através de melhoramento genético, uma carne bem mais magra do que carnes que a gente às vezes está acostumado a comer. Então eu faço às vezes um paralelo entre a parte animal do setor agropecuário com o ser humano. E eu acho que se busca mais ou menos a mesma coisa. Uma pessoa com baixo índice de gordura, ou com pouca gordura. É isso mesmo? É mais ou menos isso, é onde que a gente chama o percentual de gordura, né? Então, por exemplo, se a pessoa de 60 quilos, ela tem 12 quilos de gordura. Quanto que esses 12 quilos de gordura vai se remeter em percentual de gordura? Que é o mais importante. Não adianta a pessoa ser magra, igual a gente falou, e ter um índice de gordura muito elevado. E tem que ver também, Antônio, um outro ponto, é onde essa gordura está mais localizada. Se é na parte inferior, parte superior, parte abdominal, porque dependendo de onde essa gordura estiver localizada, o índice de doença, de patologia acaba aumentando. Onde que a gente tem mais gordura, gordura localizada, que pode trazer maiores prejuízos, é na questão abdominal. Então, na barriga. Isso, na barriga. Quem tem uma alta quantidade de gordura na parte abdominal, a chance de ter um problema de colesterol, uma pré-diabetes, problemas cardiovasculares, ou seja, o problema do coração, aumenta o risco em alta quantidade. Quer dizer, às vezes é comum uma pessoa magra, quer dizer, não tem barriga, tem até um corpo relativamente meio atlético, vamos dizer assim, daí a pouco o cara tem um infarto. Exatamente. É muito comum isso, né? É muito comum, e às vezes o corpo... Quer dizer, é essa pessoa que tem um corpo que ele pensa que está o ideal, mas ele tem uma grande quantidade de gordura. Tem uma alta quantidade de gordura, às vezes o corpo dá até alguns sinais, um dia uma dor de cabeça, não, vou tomar um remédio que passa. Aí vem uma alta quantidade de estresse por conta da rotina, e aí de uma hora para outra pode acontecer sim um AVC. São as pessoas que eu acabei de falar, né? Que às vezes acha que é magra, tem uma quantidade baixa de gordura, e aí ingere uma alta quantidade de alimentos industrializados. Tá certo. Bom, e para resolver isso, só fazendo o exame. Tem que fazer o exame, hoje em dia é o exame de bioimpedância ou tem o DEXA também. Então, esses exames a gente já consegue detectar a quantidade de gordura onde que a pessoa tem maior quantidade. Ou se não, se tem uma alta quantidade de massa magra. A gente consegue ver essa composição corporal do paciente fora o peso total. Tá certo. Poxa vida. Muito bom. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Obrigada, até o próximo. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Um grande sacrifício é fácil,
Os pequenos sacrifícios contínuos é o que custam. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.